Muito bom. Tá aí, gente, olha só. Hoje é o Dia Nacional da Fotografia, hoje é o Dia do Fotógrafo. Aí nós convidamos um dos maiores fotógrafos do Brasil. Ele é um dos fotógrafos mais premiados. Ele trabalha na Associated Press, que é uma das maiores agências do mundo. Tem 35 anos de vida. Eu me enrolei porque eu ia dizer 20, porque ele tem 20 de carreira. É isso mesmo. 35 anos de vida e 20 de carreira. Ele começou a fotografar com 15 anos. Eu estou falando do Felipe Dana. Tenho a honra de recebê-lo. Ele está na Suíça, mas está aqui, na ponta do link, batendo esse papo com a gente. Felipe, que honra te receber. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, o prazer é meu. Um prazer estar aqui nesse dia para comemorar o Dia do Fotógrafo, né? E que vida de fotógrafo que você tem, hein? 15 anos começou a trabalhar, 35 anos, 20 anos na lida. Uma característica de trabalhar muito as questões sociais, fotógrafo de guerra, fotógrafo de conflitos. Cobriu a pandemia ano passado na Europa e aqui no Brasil, principalmente na Amazônia, em Manaus. E eu queria que você fizesse um retrospecto rápido, porque se a gente for falar de tudo que você fez nesses 20 anos, a gente fica aqui até amanhã. Desse último ano de trabalho, porque você me disse assim, foi um choque ver a diferença de comportamento do europeu e do brasileiro quando o assunto é pandemia. Queria que você dividisse isso com o nosso telespectador. Ano passado, o ano, para mim, começou no início do ano como mais um ano. Eu trabalho principalmente no Oriente Médio, né, cobrindo conflitos locais lá e internacionais. E o ano comecei trabalhando na Líbia, na Síria, na Turquia, cobrindo muita imigração. Quando veio a pandemia, eu passei a me dedicar praticamente só a isso até agora, na verdade. E eu fui para a Espanha, onde eu moro. Na verdade, eu não estava na Espanha quando começou. A Espanha foi um dos primeiros países da Europa, depois da Itália, a ter um problema grave, né, com a pandemia. E aí eu fiquei lá durante meses fazendo cobertura, até que o Brasil passou a ser, infelizmente, a bola da vez. Eu decidi ir para o Brasil para dar um segmento a essa cobertura no Brasil, mostrar um pouco o que estava acontecendo. E como você estava falando, realmente para mim foi um choque a diferença, vamos dizer assim, do que eu estava vivendo nesse período na Europa, na Espanha no caso, e o que eu vi no Brasil. Eu já estava há vários meses indo em hospitais e cobrindo as pessoas, a situação nas ruas, na Espanha. E lembra que nesse momento que eu estou falando, que era metade do ano passado, a Espanha era um dos focos mundiais, junto com a Itália, um dos maiores focos mundiais. E lá existia uma restrição total, as pessoas eram totalmente proibidas de sair na rua nesse momento. Eu saía na rua literalmente vazia. A maior parte do meu trabalho era feito mostrando as ruas vazias e dentro dos hospitais e casas funerárias, e mostrando a situação que era uma situação de emergência enorme, né, naquele momento. E quando eu fui para o Brasil, foi um choque de realidade. Foi sair de um local onde eu estava há meses, onde eu como imprensa podia sair na rua, tinha autorização para isso, só que eu saía as ruas totalmente desertas, ninguém nas ruas, era literalmente proibido de sair, e a máscara era obrigatória. E quando eu cheguei no Brasil, era quase uma piada em comparação. Parecia que eu estava vivendo um outro problema, porque no caso era a mesma cobertura, né? Só que era uma outra realidade. As pessoas totalmente nas ruas, as ruas lotadas. E para mim foi um choque de... Eu nem digo que é um certo ou errado, eu digo que é uma questão como a realidade, lidando com o mesmo problema, as culturas são tão diferentes, né? As imposições na Europa super restritas, existia muita reclamação disso, inclusive, os comércios totalmente fechados. E no Brasil, nesse momento, estava República das Bananas ali totalmente tranquilo. Eu andei nas comunidades e pelas ruas e estava tudo normal, como se nada tivesse acontecendo. E foi um choque para mim se adaptar a isso, mas por outro lado também os problemas na Europa com tudo fechado foram
a gente está tendo impacto até hoje. Na Espanha, por exemplo, até hoje o comércio está fechado, a grande parte do comércio, os restaurantes estão fechados à noite e tem um curfew, né? Você não pode sair depois das 10. Então, foi interessante ver assim a reação diferente. E eu digo até de uma forma, talvez da política do país, né? De autorizar, liberar não impor limitações como foram feitas na Europa. E eu não sei o que é o certo e o que é errado. Eu só estava ali para documentar o que estava acontecendo. E qual foi a sensação de documentar a pandemia? Qual é a diferença entre estar na pandemia e estar em conflitos de guerra, estar nas fronteiras, acompanhando as imigrações, as migrações? Porque você, ano passado, começou o ano nas fronteiras, está sempre em conflitos, cobrindo guerras no Oriente Médio. O que dá para dizer desses dois tipos de cobertura? As guerras, os conflitos e a questão da pandemia? O que você ficou de balanço dessa experiência? A pandemia é uma... Bom, realmente ambas são coberturas muito difíceis, por razões diferentes. A pandemia é uma cobertura, né, que ainda não acabou, infelizmente, mas tem sido uma cobertura muito desgastante emocionalmente também para todo mundo. A gente tem que estar nas ruas e em hospitais, em locais de alto risco, e tem sempre a preocupação com você mesmo, mas também em não expor outras pessoas. E eu acho que tem um fator psicológico muito forte de você estar, vamos dizer assim, a pandemia é um inimigo invisível, no sentido de que você está, é um vírus, né? Você não tem como ver o perigo, vamos dizer Então é assim. maior do que a E guerra? Te dá mais receio do que a guerra? eu acho que é uma situação diferente, porque a guerra é uma coisa mais é, visível. Existe você vê fisicamente o que está acontecendo ali e o medo, o risco é algo mais, você consegue sentir melhor. E aí, eu não acho que é mais difícil ou menos difícil, eu não sei, sinceramente. Eu acho que é muito diferente. E talvez a pandemia exija um pouco mais de reflexão e um cuidado de como se proteger do invisível, vamos dizer assim. Não que a guerra não tenha também essa preocupação. Quando você está numa cobertura de guerra, de conflito, seja num conflito no Brasil, no Rio de Janeiro, ou um conflito no Oriente Médio, você está o tempo inteiro ali tentando se proteger, tentando entender a situação para não se arriscar, porque eu estou ali para fazer meu trabalho e mostrar o que está acontecendo, mas a minha prioridade é sair dali vivo, né? Não adianta nada eu estar ali e não voltar para casa. Então, é uma coisa que você está o tempo inteiro pensando, mas você consegue enxergar esse perigo de uma maneira geral. No caso da pandemia, eu entro em hospitais, em UTI, em locais de altíssimo risco, às vezes dentro de casas de pessoas que acabaram de falecer, suspeitas de Covid, ou seja, um grande risco de infecção. E a gente usa uma roupa de proteção o tempo todo, dos pés à cabeça, com máscara e etc. Só que você não consegue enxergar isso. Então é muito mais desgastante, talvez, num sentido diferente psicológico, do que Felipe, na guerra, onde é algo mais tátil, né? você tem um viés muito preocupado, muito forte com as questões sociais, né? E você sempre volta ao Brasil, você tem sempre um olho no Brasil, está sempre acompanhando as questões aqui. Qual é a diferença e qual é a semelhança entre a violência que você vê no Oriente Médio, nas guerras que você cobre, e a violência que você vê no Brasil, principalmente no Rio, que é o teu estado? Olha, eu estou acostumado desde adolescente praticamente a cobrir a violência, os conflitos no Rio entre polícia e bandido. E nos últimos anos tenho trabalhado mais no Oriente Médio. E sempre me fazem essa pergunta e a minha resposta é que existem muitas semelhanças e muitas diferenças. Mas para mim o mais claro aí, que é a maior semelhança entre os conflitos, existem diferenças práticas, né, de como o conflito vamos dizer assim, na prática, como ele acontece. Só que existe uma semelhança muito clara para mim, que em ambos, seja a gente está falando de um conflito em Gaza, na Síria, no Iraque ou na Líbia,
ou a gente está falando de um conflito numa favela, numa comunidade do Rio de Janeiro, é que 99% das pessoas que são vítimas desse conflito não tem nada a ver com ele. No Rio de Janeiro, no caso, são os moradores das favelas, que não são nem polícia, nem bandido em sua grande maioria, 99%, e ficam presos ali nesse meio. E na Síria e no Iraque é muito parecido, as pessoas às vezes não se dão conta, mas quando está tendo uma guerra na Síria ou no Iraque, em Mossul, por exemplo, a grande maioria das pessoas que moram nessa cidade, que está sendo invadida ou está sendo retomada e está sofrendo um conflito, não tem nada a ver com isso. São pessoas normais, como eu, você, que moram ali, como são as pessoas que, a grande maioria absoluta das pessoas que moram em comunidade. São trabalhadores que moram ali e estão presas nesse conflito. Essa é a maior semelhança para mim, em todos os lugares, na verdade. Me conta uma coisa, para quem está acompanhando o nosso bate-papo, que sonha ser fotógrafo, que sonha viajar o mundo. Gente, o Felipe viaja o mundo inteiro. Ele tem residência fixa em Barcelona, ponto. O resto ele nunca sabe onde é que ele vai estar. Como é que é a vida de um fotógrafo, de uma agência, do tamanho da agência da AP? Quer dizer, você está no mundo, você está num grupo especial, você está numa editoria super especial dessa agência. Então, você, de repente, está num local, de repente, você está no outro. Como é que é a tua vida? Eu ia dizer como é que é a rotina, mas não dá para dizer rotina, porque você não tem rotina, né? Não, a rotina é realmente algo que eu não tenho normalmente. Mas como funciona a vida de um fotógrafo de uma agência internacional, no caso, a gente provê, vamos dizer assim, conteúdo para os jornais e televisões e revistas do mundo todo. Então, a gente tem escritório em mais de 100 países e equipes geralmente pequenas em cada um desses países, em diversas cidades. E o que a gente faz a gente provê as notícias de relevância internacional que estão acontecendo ali para os veículos do resto do mundo. Porque, vamos dizer, um jornal de qualquer cidade do Brasil, por exemplo, ontem teve essa confusão que provavelmente vocês acompanharam nos Estados Unidos em relação aos manifestantes que invadiram o Capitólio. E ali a AP, por exemplo, tinha diversos fotógrafos registrando isso e a gente distribui esse material para os veículos poderem publicar, porque é uma notícia relevante em todo lugar do mundo. E, obviamente, a maior parte dos jornais brasileiros não vai ter um fotógrafo ali. Então, o nosso maior trabalho é prover essa informação para os veículos em outros lugares do mundo. E, claro, como funciona isso é que, se tem uma notícia muito grande, a gente vai apoiar esses escritórios locais. Então, por isso que eu viajo tanto. E quando tem notícia de relevância em qualquer local que estejam precisando da minha ajuda, eu vou ajudar. E é mais ou menos isso. Não tem. A gente está o dia inteiro cobrindo notícia. E é isso. E obviamente eu faço matérias especiais e mais longas também, que têm relevância internacional para os clientes, né? Vem cá, você está com as duas mãos quebradas, né? Ele está na Suíça, gente, ele está fazendo um trabalho de bastidor, ele está editando, não está fotografando, porque sofreu um acidente. Você estava a trabalho quando você foi atropelado? Ele foi atropelado, estava de bicicleta, foi atropelado por um carro. Acidente assim, ó, não foi? Foi. Não, isso tem 2 meses, não estava a trabalho. Ironicamente, eu estava em Barcelona, ironicamente porque eu trabalho em locais de altíssimo risco, só que eu vive acabei na me guerra machucando em e casa. atropelado em casa. Eu estava pedalando e acabei sofrendo um acidente de um carro bateu em mim e num outro ciclista que estava junto. O carro veio na contramão e atropelou nós dois. E quebrei as 2 mãos. Mas agora eu já tirei o gesso, eu operei o ombro. Estou me recuperando aqui para poder voltar a trabalhar, mas Qual é a já próxima? estou fotografando. Qual é a próxima pauta para a gente fechar? Para onde você vai, já sabe? Infelizmente, a gente continua tendo essas ondas de Covid, então eu vou continuar a cobertura do Covid pelos próximos meses. Espero ir no Brasil em breve para outra pauta que não seja Covid. Mas, por enquanto, ainda está
ainda estamos nessa notícia, infelizmente. Felipe, para fechar, no Dia Nacional da Fotografia, no Dia do Fotógrafo, para quem ama fotografia, você tem algum recado para quem está querendo entrar na profissão? Você ama o que você faz? Você começaria tudo de novo? Com 15 anos você faria tudo outra vez? Claro, sem dúvida. Não, eu acho que, como muitas outras, não é uma profissão fácil. E a fotografia, na verdade, existem... Eu sou fotojornalista, né? A gente está falando aqui no meu trabalho que é de fotojornalista, mas a fotografia existem 1000 carreiras dentro da fotografia. Acho que quem se interessa tem que aproveitar o mundo hoje digital, que o acesso, a entrada para a fotografia é muito mais fácil, é muito mais acessível para qualquer um. Todo mundo tem um celular que tira foto. E eu acho que quem gosta de fotografia tem que começar a fotografar e experimentar e aprender e aproveitar as ferramentas hoje que estão mais fáceis para começar e se encontrar nessa profissão. Valeu. Felipe, obrigada. Melhoras aí, recupere-se rápido. Um feliz ano novo para você e parabéns pelo dia de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado para você também.